Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, quinta-feira, dia 7 de agosto. 7 de agosto, o evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus, versículo 16, de 13 a 23, e Jesus pergunta para você: quem sou eu para você? É a pergunta que Jesus tem feito no evangelho de hoje que podemos trazer para nós. Vamos ouvir então o evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 23, vai nos falar que Jesus vai e pergunta aos seus discípulos. O que eles estão dizendo por aí? Aí os discípulos respondem. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas. Jesus faz essa pergunta para saber o que as pessoas estão vendo ele. E as pessoas não tinham clareza do Filho do Homem, o enviado de Deus, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Comparavam com alguns como João Batista, Elias, porque os profetas, a qual aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus ensinava, eles não sabiam que esses haviam falado de Jesus. O profeta Elias, Jeremias, Isaías, João Batista falaram de Jesus, anunciaram Jesus. E agora, aquele que eles anunciaram estava no meio deles, eles ainda não compreendiam isso. Aí Jesus também pergunta para os discípulos: e vocês? Que dizeis que eu sou? Jesus já caminhava vários dias, vários meses, vários tempos junto com eles. Jesus também queria saber o que aqueles discípulos estavam vendo. O que eles estavam percebendo? Se eles pensavam igual aquele povo, que Jesus era um daqueles, ou eles estavam vendo verdadeiramente que Jesus é aquele que eles anunciaram. Aí Pedro tomou a frente e, em nome de todos, ele disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Pedro já reconhecia que Jesus é Deus. Não um daqueles profetas, mas é Deus, aquele que os profetas anunciaram. E aí Jesus vai falar a Pedro: feliz porque não foi a sua humanidade, a sua sabedoria humana que revelou isso a você, mas foi o Espírito Santo que revelou ao teu coração. Ele falava então para Pedro. É porque Pedro, não deixando a sua humanidade prevalecer, mas a ação do Espírito falar ao coração dele, Jesus então dá uma missão a Pedro. Tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então esse homem, Pedro, que depois vai negar Jesus em algum outro momento, mas aqui, pela ação do Espírito Santo, esta igreja, a qual você participa, nossa igreja católica, essa foi edificada por Pedro, a qual o próprio Cristo edificou, o próprio Cristo colocou sobre ele a edificação. E Jesus fala: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, a cabeça é Cristo, o corpo somos nós. Devido às nossas debilidades, muitas vezes acontecerão erros. Mas a igreja, cuja cabeça é Cristo, as portas do inferno não prevalecerão. E se nós, que é corpo, causamos alguma situação de erro, de problemas, Jesus vai resolver, porque os infernos não prevalecerão. E Jesus fala: eu te darei a chave do reino dos céus. É Pedro que Jesus dá a chave. É a Pedro que Jesus fala que será edificada
a minha igreja. É Pedro. E Pedro depois, na sucessão que chega até nós hoje, pelo Papa Leão XIV. Esta é a nossa igreja, cujo cabeça é Cristo, e edifica sobre o magistério da igreja, a qual cabeça do magistério é Papa. Mas cabeça da igreja é Cristo Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. O inferno ataca. O inferno quer tirar os batizados da igreja. O inferno quer fazer tantas arruaças na vida da igreja, na vida dos batizados. Mas aquele que está com Cristo, aquele a qual deixa edificar o seu coração pela palavra, pelo poder do Senhor, este vai continuar o caminho firme, porque Cristo é o Senhor. Que o Senhor nos ajude cada dia mais a vivenciar a esta Igreja Católica, a qual caminha em torno de Cristo Jesus em sua palavra e na Eucaristia. Hoje, quinta-feira, dia que a igreja dedica a adoração a Jesus Eucarístico. Como sempre repetimos aqui, vai a alguma capela, adore o Senhor que está presente na Eucaristia real, vivo. Vai numa igreja a qual Deus edificou em Pedro. E lá você encontrará uma capela. E nessa capela há um sacrário. E nesse sacrário está Jesus Eucarístico à tua espera para conversar com você e para que você adore Ele. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.